Bom dia, pessoal! Hoje iremos falar um pouco sobre a história dos brinquedos ópticos e o início dos desenhos animados. Meu nome é Dimitri Camargo Martins e sou professor. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês são algumas imagens de jornais. Então, eram divulgados, né, como propaganda, como divulgação, esses brinquedos ópticos em jornais antigos. Então, aqui a gente consegue ter uma ideia de algumas imagens que apareciam como propaganda em jornais preto e branco, em jornais coloridos, justamente para vender os brinquedos ópticos como produtos para crianças. Aqui eu também vou mostrar um pouquinho o making of. Então, os brinquedos ópticos, eles eram justamente no século XIX. Então, naquela época, os brinquedos eles eram como lanternas mágicas. Então, foi daí que surgiu o cinematógrafo, a mágica, até muitas vezes, os brinquedos eram utilizados pelos mágicos, dentro de circo, teatro de bonecos, entre outros locais. Aqui é um exemplo de como que é a lanterna mágica, então era justamente uma lanterna. E nessa lanterna tinha desenhos, e daí, no início, era chamado de mágica. A gente consegue ver aqui, por exemplo, como que eles faziam no início. Eles colocavam uma lanterna, de fato, um lampião. Na frente do lampião se colocava, por exemplo, alguma palavra, algum desenho, e isso era projetado num lençol, um lençol branco ou uma parede branca. No início era para grandes multidões, se a gente olhar aqui, tem várias pessoas. Depois, cada família começou a comprar, como se fosse para a sua família, aquele brinquedo óptico. Então era utilizado tanto para desenhos animados, fotos e também para passar alguma história. Então, foi a partir disso que surgiu a história da animação. Então, contos, fábulas que normalmente eram feitos para crianças eram contados através desse brinquedo. E a partir disso veio o cinematógrafo. No início, era feito para entreter justamente a realeza e tudo mais, o clero. Depois se popularizou isso para grandes multidões. Então, várias pessoas, não só no circo, não só pelos palhaços e mágicos, mas isso aí começou a passar algumas mensagens para grandes telas, para muitas pessoas. Então, aqui a gente tem alguns desenhos que é como se fossem retratos, né, de uma multidão. Então, imaginem como se fosse o início do cinema. Não o cinema como a gente tem hoje, mas o cinema de forma popular nas praças. Então, assim que era justamente o cinema no passado, bem no início. Não tinha ainda filme, mas eram fotos, né? E normalmente tinha algum narrador, alguém que contava a história, né? Provavelmente com um alto som e assim por diante. Aqui a gente vê famílias vendo desenhos animados, né? E várias outras imagens. Agora, nessa imagem, você consegue ter uma ideia, como se fosse um zoom, né, um close, de como que eram os aparelhos, as câmaras ou câmeras de brinquedos ópticos. A mágica da animação com um lampião de brasa. Então, aqui, se a gente for analisar, é como se fosse uma caixa que colocava aqui o braseiro, né? O braseiro normalmente era um lampião, né? Ou até mesmo algum tipo de carvão, né? Que esquentava como se fosse um antigo ferro. E daí aqui na frente tinha uma lanterna, por isso que o nome é lanterna mágica, que projetava uma luz. E essa luz, normalmente na frente, né, tinha como se fosse um dispositivo que encaixava os fotogramas, ou seja, cada desenho, que era justamente desenhado em plástico transparente, e daí projetava esse desenho ao contrário na parede. Daí se via o desenho através desses fotogramas. A partir disso, surgiu o que a gente tem hoje, chamado de frames por segundo, quadros por segundo. Cada quadro era um fotograma. Aqui a gente vê como se fosse uma linha reta, né? Eu passava os fotogramas, e tinha alguns que girava, como se fosse um giro, crack, crack. Daí ele girava, né? Isso deu origem também ao nosso retoprojetor, né? Utilizado no século XX, por exemplo, para aula. É o que deu origem, por exemplo, ao nosso data show, que a gente tem hoje em dia digital, né, na sala de aula. A partir disso, surgiu também as câmaras escuras, câmaras mesmo, eles chamavam de câmara, a partir desse nome é que veio a palavra câmera.
As câmaras escuras eram para tirar fotos estáticas, né? E a partir da câmara escura é que surgiu a câmara ou câmera filmadora, que era muito parecido com uma caixa de madeira, né? Então parece uma caixa de madeira, e existia um profissional que ficava girando a manivela, então ela era mecânica. Esse profissional dava como se fosse uma corda, né? Nessa parte lateral, e ia passando os quadros justamente na frente. Agora com muito mais quadros do que antes. Então, ao invés de ter 2, 3, 5, aqui já tem um rolo justamente com filme. Esse rolo tem vários quadros. Aqui é um exemplo de foto e um exemplo para filmagem e a câmera aberta para vocês verem como fica. A partir desses objetos é que surgiu o que a gente depois chamou de câmeras filmadoras. Então, já num outro formato, já com case, um local específico para colocar os rolos de filme, né? Então, já não mais 3, 4 quadros, mas um rolo com vários quadros. Então, aí surgiu o nosso cinema, os filmes com rolo em câmeras analógicas. No início elas eram elétricas com bateria portátil e depois ela passou a ser digital como a gente tem hoje, sem essa parte do rolo. E hoje a aula eu vou falar um pouquinho também dos brinquedos ópticos. Então, agora eu vou falar um pouquinho de alguns brinquedos até surgir como se fosse no início do cinema e no cinema de animação, desenho animado. O folheoscópio era um brinquedo óptico justamente feito de papel com 2 quadros, onde você dobrava e fazia um quadro numa folha e um quadro numa outra folha. Você literalmente folheava ou folheia, né, a página com um lápis. E quando você folheia de um lado para o outro, ele muda um desenho para o outro. Quando a gente folheia muito rápido, daí aparece uma animação de 2 quadros, ou 2 FPS, frames por segundo. Então, aqui eu mostro como a gente faz um folheoscópio. Você pega uma folha 4, dobra ao meio, corta até uma parte, dobra e daí depois desenha. O quadro 1, desenha o quadro 2, enrola, por exemplo, aqui um lápis ou uma caneta e gira para um lado e para o outro. Daí fica indo e voltando, tipo zigue-zague, daí aparece a animação de 2 quadros. Né, de fazer em casa de forma caseira. O próximo brinquedo é o taumatrópio. Ele também pode ser utilizado no barbante, ele também tem 2 quadros, então é uma folha com 2 furinhos, onde tem um desenho num lado e tem um desenho no outro lado. Quando você coloca no barbante e gira, como esse menininho está fazendo aqui, os 2 desenhos se misturam. Então, por exemplo, aqui fica a roupa na mulher e aqui fica o passarinho na gaiola. Quando se faz isso de forma rápida, a gente percebe os 2 desenhos num só. Aqui alguns exemplos antigos, né, do Richard Bowser, que ele traz alguns brinquedos, quase que uma história da animação e dos brinquedos ópticos. Mais algumas imagens. Então, normalmente tinha a junção de um desenho com o outro. Quando se gira, a gente vê a mistura dos 2 desenhos. O taumatrópio, ele também foi feito no palito. Então, você pode fazer 2 faces, cola as 2 faces de um palito e gira com a mão ou com outro objeto, daí o desenho 1 ele se mistura com o desenho 2 no palito. Aqui a gente vê o giro, né, do palito, pode ter 2 quadros ou até mesmo 4 quadros, como esse exemplo aqui. E tem alguns casos que daí foram colocados em outras caixas, daí dá de girar de forma mecânica também, e um giro mais rápido e homogêneo. Um outro brinquedo é o ludoscópio, também era chamado de fenaquitoscópio. Então, eles são muito parecidos, eu vou mostrar alguns exemplos. Tinha alguns desenhos, como se fosse numa esfera, num círculo, e tinha uma outra parte que você colocava como se fosse uma área preta, toda preta. Você olhava como se fosse num buraquinho, a partir desse buraco é que você via o desenho girando. Quando você girava, você via uma animação, normalmente de 8 até 12 quadros. Depois surgiu a mesma versão, só que ao invés de usar esse elemento no meio, bastava ter um lápis ou uma linha reta e se olhava no espelho. Então, faz ao contrário, e daí no espelho você consegue ver a animação. Mais alguns exemplos de como se faz de forma caseira. Basta ter uma folha, faz um corte redondo, faz os furinhos. Aqui, por exemplo,
foi feito com um pin e um lápis. E depois você desenha, depois de desenhar, você gira e olha no espelho. Então, tem vários modelos, né, de como foi feito o ludoscópio. Aqui é um exemplo antigo, né, do século XIX. O Fena também aqui é do século XIX. Umas imagens dos antigos e dos novos. Então, dá de fazer até mais quadros, dependendo da complexidade do desenho, dá de ter uma animação de até 24 quadros, mais ou menos. Basta girar. O próximo, na linha do que a gente viu antes, é o gramofone. Depois que veio, por exemplo, o disco de vinil, né? Colocava-se em cima do disco de vinil, como o anterior que a gente viu, só que aproveitava a parte mecânica do disco de vinil. Colocava-se o disco em cima e olhava através dessas frestas o desenho girando. Daí tinha uma animação. Então aqui é um exemplo que vinha uma caixa com vários desenhos animados. Daí a pessoa colocava em cima do vinil e olhava e via como que era o desenho para as suas crianças. E aqui várias pessoas criaram desenhos, né? Então ficava vários discos, né? E aqui é um exemplo antigo, é bem interessante, o gramofone. Um dos mais famosos dos brinquedos ópticos, e um dos mais utilizados hoje, por exemplo, em sala de aula de desenho animado, é o zootrópio. O zootrópio, ele é muito parecido com o anterior que a gente viu, de girar, mas no início tinha uma manivela, você não gira e vê o disco, você vê como se fosse uma tira com desenhos. Então, você desenha uma tira com vários quadros, normalmente 10, 12 quadros, e daí você gira esse disco, como se fosse o vinil que a gente falou ali. A partir disso, você olha num friso, né, como se fosse num risquinho, que está aqui do lado, daí você vê a animação lá do outro lado. Dá de olhar pelo friso ou olhar por cima. Normalmente se olha pelo friso. Conforme as pessoas vão testando esse isotrópio, eles vão evoluindo. Por exemplo, esse aqui já tem luz, apaga-se a luz e olha por aqui. Aqui é um outro exemplo, né, que a gente vê o antigo e um novo já feito de papel, né? Então, antigamente era assim também, dava de fazer no papel, cortava, montava e olhava pelo buraquinho. Então, aqui é um exemplo de uma pessoa olhando pelo buraquinho. Daí, quando você olha, você vê animação funcionando, 12 quadros por segundo, zootrópio. A partir do zootrópio, que era mais caseiro, fizeram também o praxinoscópio. Então, o que que tinha? Muito parecido, só que colocava-se aqui um espelho no meio do objeto. E daí refletia o desenho que estava aqui na tira, daí você não precisava olhar pelo friso com o olho fechado, você bastava olhar aqui para o meio, com os dois olhos abertos, e olhava no espelho. Então aqui a gente está vendo um desenho do cavalo, aqui uma pessoa se mexendo e tal. E esse aqui tinha como se fosse um abajur no meio, né? Então aqui embaixo tem uma manivela que você gira, já é mais mecânico, mais detalhes, né? Então aqui uma manivela que você gira, aqui um abajur para iluminar, pensando numa sala escura, né? A partir desses brinquedos, um dos caras que criaram esses brinquedos é o Muybridge, Edward Muybridge. E ele foi um dos pais, digamos, do cinema, né? Um dos caras que inventaram ferramentas que depois viraram cinematógrafo e depois viraram a câmera filmadora. O Muybridge, ele fez o zootrópio. Então, ele foi um dos criadores desse brinquedo óptico. E a partir desse brinquedo óptico é que ele entrou numa aposta. E essa aposta, ele queria provar, né, para pessoas que trabalhavam ou estavam no jockey, que em algum momento o cavalo ele ficava com as quatro patas no ar. O Muybridge fez uma câmera fotográfica que tirava, exemplo, 24, 30, até 60 quadros por segundo. E daí ele provou, a partir de uma aposta, que o cavalo ficava com as quatro patas no ar. No meio do galope, o cavalo ficava flutuando. Então, ele conseguiu provar a partir de uma câmera fotográfica muito parecida com a câmera filmadora que a gente tem hoje. Mas, na época, não era chamado de filmadora, era chamado de câmera fotográfica. E, a partir dessa prova do cavalo, é que surgiu o Edward Muybridge. É claro que ele já tinha feito brinquedos ópticos antes, né? Mas, a partir desse estudo, ele começou a fazer vários estudos, por exemplo, de cinema, que a gente utiliza até hoje, estudos do movimento, da física do movimento, que a gente utiliza, por exemplo, para animação, né? Então, com pessoas galopando, pessoas correndo, pessoas andando, e vários outros exemplos que tem no livro do Edward Muybridge.
Aqui a gente também vê um outro brinquedo óptico que é muito atual, que é o Flipbook. Flipbook é o quê? A gente faz muitas vezes no cantinho do caderno, mas é uma pilha de folhas que você pagina, normalmente ele é pequeno, daí quando você pagina, ele faz uma animação. Pode ter 12, até 70, até 1000 quadros, né? Depende do tamanho do livro. Então aqui a gente faz normalmente flipbooks de 64 quadros, ou seja, 64 páginas. Então, são 64 desenhos. Ao paginar dá mais ou menos 2, 3 segundos, né? Dependendo da velocidade. E aqui eu vou trazer também algumas pessoas que eu chamei de personalidades do cinema e animação. O primeiro que eu trouxe é os irmãos Lumière, justamente porque em 1895 eles provaram que o trem se mexia, né? E fizeram a primeira filmagem do cotidiano, que seria uma estação de trem, né? Foi o primeiro filme da humanidade. Então eles fizeram uma estação de trem filmada em 60 quadros por segundo, né? Então depois vocês vão receber o link, vocês vão poder ver o link dessa filmagem. Então eles são famosos justamente porque eles foram os primeiros a filmar em live action, né, com pessoas se mexendo, não mais foto, agora na filmadora. Um outro que eu trago que é muito famoso justamente para a área de animação, ele veio do teatro, é o Méliès, mais conhecido como Méliès, é o Georges Méliès. Ele fez mais de 500 filmes com teatro e depois com teatro animado, e a partir de roteiros mais fantasiosos, ele fez vários filmes que tinha, como a gente viu dos Lumière, só que ele filmava o teatro. Então, além de passar a peça teatral para várias pessoas no teatro, ele transformava isso em filme. Então, tinha um pouco mais de ludicidade. Uma das obras mais famosas dele é A Viagem à Lua, né, de 1902. Depois, ele foi um dos primeiros a estudar e fazer também a pintura de filmes, de negativos. Os negativos eram justamente as tiras das câmeras filmadoras, e daí ele fez um dos primeiros filmes coloridos, né? O que ele fazia? Ele pintava, junto com a sua equipe, os negativos dos filmes. Daí, quando passava na filmadora, os desenhos e filmes ficavam coloridos. Claro que não como a gente vê hoje, né? Mas aqui já dá de ver alguma coisa colorida, não preto e branca, como era no início. Outro famoso que eu trouxe, né, que já é mais atual, é o Walt Disney, criador do parque de diversões Walt Disney World e centenas de animações e personagens no início do século XX. Aqui eu peguei um exemplo famoso, e daí foi em 1928. E a partir dele, até hoje, né, a gente tem desenhos da Disney, então quase 100 anos da Walt Disney. E aqui é um exemplo do Walt Disney, né, que é o próprio criador, e aqui alguns personagens que são da empresa Disney. E o mais famoso, o Mickey Mouse. Eu trouxe algumas imagens e alguns vídeos que são desses links aqui. Então, algumas imagens são da internet. Eu reforcei também o nome do Richard Balzier, que foi ele que trouxe essas imagens, né, dos brinquedos ópticos. E aqui eu coloco alguns links para quem quiser ver depois, um pouquinho mais, né? São filmes históricos. Então, por exemplo, o link que é o vídeo do Eduardo Muybridge, do Cavalo. Um outro vídeo que é o do Estação de Trem, dos Irmãos Lumière, de 1896. O do Cavalo é de 1878. E daí depois A Viagem à Lua, de 1902, do Georges Méliès, e também alguns filmes que é da Disney. Então, aqui A Dança dos Esqueletos, de 1929, e o primeiro filme do Mickey, em 1928. Espero que tenham gostado, e até a próxima. Tudo de bom.